Oi, eu sou a Lelê e esse é o Tech Hour, o nosso programa sobre as principais tendências de tecnologia, inovação, mundo virtual e negócios. Hoje vamos falar um pouco sobre o que já está mudando na forma como a gente vive, se relaciona, trabalha e utiliza o nosso dinheiro. E estão aqui comigo a Camila Schutte, a dupla do Código Fonte, Vanessa Weber e Gabriel Frois, e o Arthur Igreja, uma galera que entende muito de tecnologia, mas que consegue falar sobre isso de uma forma bem descomplicada. Hoje a gente vai conversar sobre as novidades tecnológicas que prometem descentralizar a indústria financeira, para facilitar e flexibilizar a forma que nós lidamos com o nosso dinheiro. Tecnologias como o Open Banking, o Pix, o blockchain e as criptomoedas já estão no nosso dia a dia e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Apesar de nem todo mundo estar super familiarizado com alguns termos que eu mencionei aqui, como Open Banking, Blockchain e criptomoedas, essas tecnologias já estão na nossa realidade há algum tempo, inclusive aqui no Brasil. Agora eu quero saber, Camila, por que esse sistema bancário mais aberto é mais seguro? Ótimo, isso é meio contrassenso, né? Porque a gente, enquanto sociedade, acha que a segurança vem do controle, né? Da centralização. Mas se a gente for parar para pensar que, quando a gente descentraliza, a gente cria uma vigilância de uma comunidade muito maior, a chance da gente pegar um erro ou pegar alguma fraude é muito maior. Então, acho que a grande vantagem que a gente tem aqui é trazer transparência sem onerar em burocracia. Porque se antes eu tinha que pedir, né, para um banco só analisar meu crédito, eu podia ter um serviço que não era tão legal, ou talvez até conseguir fraudar naquela transação, porque era uma transação de via única, né? Quando eu descentralizo e abro tudo isso, eu tenho mais vigilância e por isso mais segurança. Então, eu gosto da ideia, né, desse aberto, desse banco aberto, porque ele vai me trazer mais segurança e transparência sem burocracia. Concordo. E já entrando nesse universo descentralizado, Arthur, a gente sabe que as criptomoedas estão aí. O Bitcoin é a mais famosinha de todas elas, mas a gente sabe que existem várias outras. E eu queria saber de você, quais são as novidades relacionadas às criptomoedas que estão vindo por aí? Lelê, quando o assunto é criptomoeda, tem novidade todo dia. Então, na verdade, o Bitcoin é só esse grande marco, né? E tem até um mistério, né? Ninguém sabe exatamente quem é o Satoshi, né? O criador do Bitcoin. Sim. Lá em 2008. E também é engraçado pensar que 2008 já faz muito tempo. Já. Então, por um lado, parece um assunto muito novo, mas ele já está super consolidado. Então, nós temos muitas criptomoedas, mas eu diria que, por exemplo, o Bitcoin é só a aplicação mais conhecida. O que é mais interessante é entender que nós temos dentro do blockchain, que é essa estrutura descentralizada, mantida por vários participantes, essa é a parte mais interessante. Então, na verdade, blockchain nós podemos usar com contratos. Então, uma das aplicações do blockchain são os smart contracts. E quando nós associamos essas duas coisas, como é o caso do Ethereum, nós temos smart contracts e moeda. Então, o que isso quer dizer na prática? Ao invés de você ter uma série de contratos, imagina que uma pessoa está vendendo o carro e outra está comprando. Ao invés de você ter registro do carro, uma série de documentos atestando o estado do carro e aí fazendo o pagamento, tudo isso está em um registro só. Exato. Ou seja, se o carro não estiver impecável e o comprador descobrir isso 30 dias depois, ele vai receber automaticamente o dinheiro de volta. Então são essas aplicações que podem trazer muita agilidade e trazer o fim, ou pelo menos eliminar a burocracia em inúmeros segmentos. Alivia muito a nossa experiência final, né? Já existem pesquisas que mostram que os brasileiros são bem adeptos das criptomoedas. Uma dessas pesquisas mostra que 16% da população brasileira com acesso à internet já tem ali um vínculo com as criptos. E essa pesquisa foi realizada no final de 2021, mostrava que 50% desse público tinha interesse de entender mais e pretendiam investir em criptos. Na média, o investidor de cripto é aquela pessoa mais receosa em relação à economia e busca essa alternativa para fugir da instabilidade das intervenções das instituições tradicionais. Vanessa e Gabriel, vocês já tiveram experiências com o cripto? Olha, eu vou deixar o Gabriel contar, né? Porque a nossa primeira experiência, né, a gente foi culpa dele, né, Vanessa? Não, nós estaríamos bilionários se ele tivesse, de fato, chego ao fim do caminho. Vai, Gabriel, se eu não fosse receoso, a gente estaria bem melhor hoje. Em 2012,
eu acompanhava o mundo da tecnologia ali, do desenvolvimento, e tinha um programador que tinha um canal no YouTube e ele falava muito sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, e eu me convenci, puxa, eu vou começar a investir aqui. Mas eu achei o processo na época tão burocrático que eu não comprei. Mas você não chegou a tentar minerar, Gabriel? Porque todo programador, toda programadora passou assim, pelo menos tangenciando, assim, vou minerar por aqui. A gente ocupava, né? Dava uma ocupada nos servidores da faculdade. É verdade. Mas eu confesso que na época, eu mesmo estudando o tema, tinha pouco material e eu não conseguia entender completamente como é que funcionava a tecnologia. Gabriel, mas a pergunta fundamental é o seguinte: qual era o preço do Bitcoin nesse momento? Não vamos falar sobre isso, vamos mudar de assunto, por favor. Eu acho que chegou a menos de $1.000 o Bitcoin naquela época. Isso aí. Se não me falha a memória, porque eu fiquei com medo depois de fazer a conta. A gente resolveu não acompanhar. Melhor. Mas atualmente a gente até faz investimentos. Obviamente, não é o dinheiro da nossa previdência que vai para criptomoedas. A gente investe também porque a gente acompanha o desenvolvimento de alguns projetos que a gente acha que são interessantes, como o próprio Bitcoin, o do blockchain da Ethereum também, e alguns outros que estão relacionados a games. Alguns jogos, a gente vê que tem um desenvolvimento muito legal, que o projeto é bom e a gente acha que vale a pena. Obviamente, é um percentual pequeno, não vai nos deixar milionários, entendeu? E nem extremamente pobres também. Também não, então. Discussão das finanças. Exatamente, diversificado exato, é uma boa palavra. Mas acho que todo mundo, né, no geral, tem que realmente tomar muito cuidado, né? Porque é uma tecnologia muito nova, a gente sabe que acontecem projetos que parecem ser incríveis e que, na verdade, da noite para o dia, tudo vira do avesso. Então, acho que esse receio todos nós temos, né? Mesmo nós aqui que estamos imbuídos lá na área de tecnologia, que conseguem entender um pouco mais esse conceito, que ainda é muito abstrato, né? Exato. A gente acabou de ver aqui que o mercado de cripto gera bastante debate e curiosidade, né? Essas oscilações das novas moedas fazem com que muita gente ganhe dinheiro, mas também teve muita gente que perdeu dinheiro. Acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre o que é mito e o que é verdade nesse mundo financeiro também. Não tem mistério, eu vou ler uma frase aqui e vocês vão me dizer o que é mito e o que é verdade na opinião de vocês. A cada rodada a gente comenta uma resposta. Beleza. Bora. Com o Open Bank, os meus dados estão mais expostos. E aí? Difícil. Tem um depende, talvez. Ai, quero. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mito. Todo mundo unânime. Convergimos. Eu vou pedir pro Gabriel comentar essa. Tá bom. Olha, eu acredito que seja mito, porque a ideia inicial para o Open Banking funcionar é o compartilhamento entre instituições que estão já autorizadas pelo Banco Central. Então, quando a gente vai compartilhar a nossa informação, a ideia é que os próprios clientes tenham o controle do que está sendo compartilhado e a gente pode controlar o quando e como. E isso pode ser feito em qualquer dispositivo, no própria plataforma do banco que você está usando. Você consegue olhar as informações que estão sendo compartilhadas e se você quiser desfazer aquilo a qualquer momento, isso vai ser possível. Então, a ideia de exposto parece que está jogado publicamente para todo mundo olhar e a ideia não é essa. A ideia é justamente somente instituições que estejam autorizadas pelo Banco Central. Então, por isso, para mim, é mito. Lele, tem um ponto importante que é o seguinte: fica essa sensação que, como você está cedendo os seus dados, mesmo que temporariamente, para muitas instituições, que você está mais exposto. Mas tem que lembrar que o oposto também pode ser verdade. Se você tem todas as suas informações em uma só empresa e essa empresa é atacada, sofre um vazamento, todos os seus dados acabaram vazando naquele momento. Então, quer dizer, é o argumento que é contraditório, essa sensação de que você está mais exposto ao compartilhar dados. Uma falsa segurança, né, que nós temos. Verdade. Temos mais uma aqui, hein? No futuro, tudo será cripto. Achei fácil. Mito. Mito. Ai, não. Definitivamente a Camila vai ter que se explicar. Não, gente, é porque, vamos lá, vamos estudar a etimologia da palavra cripto. Tudo vai ter que ser transacionado de forma segura. Na minha cabeça é isso, assim, a gente na Web3, principalmente, a gente vai ter idas e vindas, né, de muitos lados. Então, por isso eu vou precisar criptografar
tudo que eu estou transacionando por aí. Então, por isso, eu acho que tudo vai ser cripto no futuro, de criptografado, de seguro. Pegaram a ideia? Ela se saiu bem. Ela foi levantou bem. um ponto Interessante, né? interessante. Por que você acha que é mito, Arthur? Porque eu tinha associado a criptomoeda. Eu também. Então, porque veja, se a questão é a segurança, nós temos que lembrar o seguinte, apesar do sucesso do Pix, ou apesar do sucesso do cartão de crédito, nós temos inúmeras regiões do Brasil em que o cheque ainda é muito popular. Total. Então, esse convívio do digital com o analógico, eu acho que tudo que está envolto em blockchain vai crescer muito, mas não vai dominar completamente nunca. E eu ainda pensei muito no sentido dos governos, né? Então, a criptomoeda me lembra algo que é muito descentralizado. Então, acho que para uma nação inteira adotar isso, ainda existem muitas barreiras. Então, pode até ser, mas eu acho que eu não vou estar viva aqui para ver isso não, viu? Então, é num futuro muito futuro. Distante, aí meus bisnetos. Tá. Eu ainda não consegui alcançar também, tô perto da Vanessa. Mas no criptografia colou, né? Colou. Tá. Mais uma aqui. É preciso ter muito dinheiro para investir em criptomoedas? Vamos lá? Eu acho que essa todo mundo vai concordar. Vai. Mito. Comenta pra gente, Vanessa, por que você Olha, acha acho que é um essa mito? daí foi fácil de todo mundo concordar, né? É uma verdade única. Não é preciso ter muito dinheiro para investir em criptomoeda. Obviamente, né, que tem todo aquele movimento por trás, você tem que realmente conhecer, não vai, como o Gabriel falou, né, não vai ali investir toda a sua poupança da aposentadoria lá na frente em criptomoeda, que ainda é algo muito novo, né, mesmo já tendo nascido há tanto tempo. Mas qualquer um pode investir conhecendo aí minimamente, tendo um acesso. Até no mercado de ações também, está mais simplificado hoje em dia, então é possível abrir até sem custo conta em corretora e começar a investir. E as exchanges até que fazem transação de criptomoedas, criptoativos e outros ativos tokenizados também, é muito simples, né? Tá muito mais fácil do que lá atrás, né, Gabriel? O que falta realmente é conhecimento, né? tem que estudar, tá mais fácil. Agora tem que estudar realmente, né? Tem que se inteirar de como funciona esse mundo e aí sim você ir dando uns passinhos aos pouquinhos. Né? Verdade. E além de pessoas físicas, as empresas e até os governos estão usando criptomoedas. Vanessa e Gabriel, qual tipo de suporte, estrutura ali de tecnologia essas empresas precisam fornecer para conseguir contabilizar essas criptomoedas? Boa. Olha, hoje em dia, criptomoeda está muito associado à blockchain, que é a tecnologia que foi criada lá no Bitcoin, que na verdade nem se chamava blockchain, depois é que deram esse nome para ele, mas que não necessariamente precisa ser blockchain. A vantagem de utilizar uma blockchain, por exemplo, é que a gente tem, na verdade, um sistema de armazenamento de informações que ele é imutável. Ou seja, você vai encadeando blocos de transações e aquilo não muda. Então, o senso do blockchain de rastreabilidade, mesmo que você utilize de forma anônima, a gente consegue saber tudo o que aconteceu. Então, acho que a primeira coisa que se pensa hoje, quando se vai construir uma estrutura para criptoativos, é o uso da blockchain. Não necessariamente só para criptoativos. A gente está vendo a utilização em muitos outros nichos, né, de mercado, como o NFT, por exemplo, mas a blockchain é principalmente isso, né? E existem vários tipos de blockchains. Ninguém precisa clonar exatamente o que acontece no Bitcoin, que é considerada a blockchain mais descentralizada, né? E hoje existem as permissivas, as multiclouds. Então, essa tecnologia que para mim é a fundação de qualquer investimento nesse sentido nos criptoativos. Sim. E até falando com relação às empresas, hoje já existem até sistemas de contabilidade que acho que são utilizados na Ásia, se eu não me engano, que já conseguem conciliar contabilidade em criptoativo com a contabilidade na moeda local. Então eu acho que isso vai ser algo mais comum de se ver no futuro, né? Porque as empresas vão conseguir realmente utilizar aí as duas moedas. E acho que, não sei se vocês preencheram o imposto de renda esse ano, nós tivemos essa delícia de se fazer, mentira. Mas até mesmo lá já existe um campo específico para você definir se você tem investimento em criptoativo, em Bitcoin. Então é algo novo, mas que você vê, os governos também já estão se preparando, né, para como recepcionar isso, seja na contabilidade das empresas ou até mesmo nos órgãos públicos, né? Sim. Sabe uma coisa que eu sempre penso, assim, de governo se preparando para esses criptoativos? Conectividade.
Porque a gente está descentralizando, né, o sistema financeiro, mas eu vou ter que dar acesso a esse sistema descentralizado, que é quase que totalmente feito na web, né, por transações que dependem de internet ou de um dispositivo. Então, acho que outra preparação importante desses governos é investir, né, 4G, 5G e infraestrutura dá acesso. Exato. Verdade. E se um país decidir adotar oficialmente uma criptomoeda? O que você acha disso, Arthur? Lelê, essa pergunta é fantástica, porque nós temos várias possibilidades. De um lado, menos burocracia, porque você poderia ter um imposto de renda automático. Já que você tem a tokenização, ao final do ano, você saberia para qualquer pessoa, para qualquer empresa, quais foram as despesas, as receitas, e o imposto estaria consolidado e poderia já ser pago automaticamente. De outro lado, nós temos governos, inclusive o Brasil está estudando isso, como criptomoeda, você poderia ter o Banco Central articulando isso, e tem prós e contras. Então, alguns governos começaram a usar criptomoeda e sofreram com o quê? Com a volatilidade. Então, imagina só, um país que tem lá suas reservas cambiais para superar grandes crises e que, de repente, tem uma oscilação no Bitcoin e esse país fica exposto internacionalmente. Então, mais uma vez, é um assunto novíssimo, principalmente para os governos. Gente, quanta informação de qualidade aqui em menos de 20 minutos, né? A gente já viu que a descentralização financeira tá rolando mesmo, mas algumas pessoas têm um pouco de receio de lidar com essas tecnologias, né? Camila, você tem alguma dica para quem quer saber a melhor forma de abordar esse tema com qualidade? Ótimo, estudar, né? Tem que estudar. Muito, Eu né? gosto de duas pessoas que vêm fazendo um trabalho brilhante, duas mulheres muito importantes, né, desse cenário, que é a Nina Daora e a Nina Silva. Elas são duas mulheres que estudam, né, essa descentralização, acesso, explicam de uma forma muito descomplicada, de fato, assim, como que essas coisas estão se sucedendo. Então, eu acho que estudar, seguir pessoas, né, que falam sobre isso, estudam sobre isso e começar, né, para ter como voltar, assim. Eu sempre falo, põe o pezinho na água, vê qual que é. Depois você aumenta aí, vai a sua porcentagem da sua carteira. Acho que esse é uma boa dica, ter parcimônia. Verdade. A gente viu aqui que a descentralização financeira já está acontecendo e conceitos como os que nós mencionamos aqui hoje, por exemplo, blockchain, também são base para outras tendências tecnológicas como o Web3, que é uma nova fase na internet mais descentralizada também. Fica de olho porque nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui no Tech Hour. E hoje nós ficamos por aqui. Nós esperamos você, é claro, para os próximos episódios do Tech Hour com um bate-papo sensacional e cheio de informação. Até já!